Demorei, mas cheguei. Pois é, gente. Vamos lá, né? Tentar falar novamente tudo aquilo que a gente vem falando, né? O que eu posso dizer aqui hoje para vocês no meu canal, vocês que me acompanham aqui há mais de um ano, e ontem, inclusive, ontem à noite, no momento que estava descansando, e preciso parar com isso, inclusive. Momento de descanso é momento de descanso, mas a gente não consegue desligar do nosso trabalho, né? A gente, mesmo quando para, quando desliga tudo, quando tenta curtir um momento com a família, com a namorada, com os amigos, a gente acaba no celular, olhando uma coisinha, olhando uma outra coisa ali, um vídeo a colar, uma informação ali, checando, apurando, conversando com pessoas e tudo mais, com amigos, debatendo. E ontem eu acabei me deparando com o meu próprio canal e vendo alguns vídeos que eu já fiz no passado aqui e me senti confortável, fui dormir tranquilo. E hoje me sinto tranquilo, me sinto tendo voz para chegar aqui e dizer: eu cansei. Porque eu poderia dizer aqui: eu avisei. Mas eu não vou ser presunçoso a esse ponto, não vou ser arrogante nesse ponto, não sou e nem quero ser, nem pretendo ser o dono da verdade, não quero ensinar como você aí do outro lado deve torcer. Jamais farei isso, jamais. Eu me revolto aqui com algumas opiniões que eu ouço, com alguns vídeos de influenciadores que eu vejo. Já falei aqui também em outros vídeos. Mas o que a gente viu hoje no Maracanã é o simples retrato do que é o Palmeiras como clube desde que essa presidente chamada Leila Pereira, que leva o futebol como entretenimento, e isso reflete no clube, nos jogadores e, sobretudo, nessa comissão técnica. E eu já tô tranquilo para falar, já falei no passado, já falei no Futeboteco, nas minhas redes sociais. O momento de ruptura já passou. Então, Leila, morra abraçada com o seu treinador, que ironiza, como fez hoje no Maracanã. Aliás, vou repercutir aqui. Ainda não consegui ver o nome do jornalista carioca que apertou o Abel Ferreira na coletiva e o fez perder as estribeiras, né? Outros aí também que cobrem o Palmeiras fizeram boas perguntas também e ele ironizou na sua cara, porque quando o técnico tá ali falando na coletiva, ele não tá falando para quem está na sala de coletiva, para quem está perguntando. O dever de quem tá ali sentadinho, com o microfone na mão, tendo a oportunidade de fazer uma pergunta, é ser um interlocutor do que o interessado no que o entrevistado tem a dizer vai falar. Quem tá ali sentado é um interlocutor. Meu, seu e de 17 milhões, 18 milhões de palmeirenses espalhados pelo mundo. O técnico tá ali para dar satisfação à torcida. Para falar sobre o jogo, para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre o que não deu certo. E eu venho falando aqui há tempos, é por isso que eu falo, gente, eu cansei. É cansativo bater na mesma tecla, é cansativo dizer a mesma coisa desde 2024. E aí a gente ainda tem boa vontade de, em momentos esporádicos de bons resultados, a gente ter uma boa vontade de acreditar, de falar, não, vamos dar mais uma chance, não, vamos seguir pelo Palmeiras, e etc e tal. Acabou a paciência. E acabou a paciência com este modo que o clube do qual a gente ama está sendo gerido. Desde que essa mulher sentou na cadeira de presidente. Desde que ela colocou os interesses dela e, consequentemente, do Palmeiras para manter o trabalho de um técnico que assinou um pré-contrato com o clube do Catar, tendo contrato vigente com o Palmeiras. E que aí depois se arrependeu, tava doidão, não sei, até hoje ele não explicou muito bem, ele apelou pro lado familiar, ele bateu de frente, ele tentou inverter a situação e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, eu lembro, ano passado, o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Palmeiras venceu esse jogo por 1-0
Gol do Felipe Anderson. E naquela semana explodiu a notícia de que o Palmeiras havia colocado a porcentagem do jogador Giovani para abater a dívida que o Abel Ferreira tinha com a FIFA, por ter assinado um documento, um pré-acordo, uma carta de intenções, não sei como você queira chamar, um pré-contrato com o Al Sadd do Catar. E o Abel fez todo um mise-en-scène para jogar para debaixo do tapete. E Leila Pereira manteve Abel Ferreira, renovou seu contrato sem multa e disse já várias e várias vezes que vai com ele até o fim. E agora surge uma apuração do Diego Marada, publicou nas suas redes sociais lá no Twitter, acabei de ver, informação de dentro do clube, que a aposta será dobrada. A aposta será dobrada, segundo o Diego Marada, de pessoas do clube, fontes do clube, o disseram. O trabalho segue, esse trabalho porco, esse trabalho nojento, esse futebol escabroso que a Sociedade Esportiva Palmeiras joga. Hoje, durante o jogo, assistindo, se cai um alienígena na Terra e assiste o jogo, você fala, esse é o líder do campeonato. Ele vai falar, não, esse futebol é do 12º colocado. É do 10º colocado. Não é do líder do campeonato, que vai no Maracanã contra um Fluminense que não ganhava há quase 10 partidas, que demitiu o Zubeldia no meio de semana, que tem um time recheado de refugos que a torcida do Fluminense não queria nem ver na frente. E o Palmeiras consegue tomar 3 gols do Fluminense. Consegue perder de forma vexatória. Certa vez o André Kfouri, jornalista da ESPN, foi ao Futeboteco e eu me lembro que na época o Flamengo tinha perdido para o Olímpia do Paraguai. E eu havia perguntado para ele se havia sido um vexame aquele resultado. E ele, na sua finesse para responder, disse: eu costumo não classificar algumas derrotas que para alguns torcedores sejam taxadas como vexame. Acho que o vexame, ele é quando algum limite é ultrapassado. Ele disse alguma coisa nesse sentido. E eu classifico. Eu fiquei lembrando dessa declaração do Kfouri lá atrás, se eu não me engano, em 2024, 2023. E eu falei, cara, o que o Palmeiras protagonizou hoje no Maracanã, podemos encarar palmeirenses como um vexame. Um vexame de postura, um vexame de falta de senso de urgência, um vexame tático, porque o Abel Ferreira conseguiu tomar um nó tático do Marcão, auxiliar técnico do Fluminense. Um trabalho de 6 anos tomou um nó tático de um trabalho de 3 dias. Foi isso que a gente viu no Maracanã hoje. E uma postura que eu já falei aqui, covarde de alguns jogadores bunda moles que vestem a camisa do Palmeiras. E alguns jogadores que não têm condições, não têm qualidade técnica para vestir a camisa do Palmeiras, como esse lateral medonho chamado Giai. O Palmeiras ficou na frente 2 vezes do placar. Quando o Maurício fez o gol, eu cheguei a comentar em alguns grupos, uma vitória culposa por enquanto. E alguns amigos me alertaram, calma que não acabou. No ataque seguinte, o Fluminense consegue fazer o gol pelo alto novamente. E no final do jogo, o Palmeiras consegue tomar o gol de cabeça do Cano, onde o Martinelli sobe livre na marca do pênalti e o Cano livre na pequena área consegue fazer o gol. E aí, o técnico de muitos que ainda seguem acreditando que hoje, é aquilo que eu falei, não quero ensinar ninguém a torcer, mas é curioso. Porque não só eu, mas alguns aí da mídia palestrina, como chamam, vêm falando ano após ano, mesmo nas vitórias a gente contemporiza. Eu aqui fico tranquilo para dizer isso, porque mesmo nas vitórias eu falo, tomara que se mantenha. Eu fiz esse exercício ontem, eu falei, não, eu vou assistir as minhas próprias opiniões para dar uma arejada na minha cabeça. E vi alguns vídeos que eu gravei aqui, mesmo nas vitórias.
sempre ponderando. Tomara que se mantenha esse futebol na hora dos jogos grandes, na hora que o funil da temporada chegar, que esse time responda, que esses jogadores mostrem dentro de campo, que esse técnico defina uma escalação, consiga dar um padrão para essa equipe. Porra, tem vídeo meu do começo do ano falando isso, na semifinal do Paulista, comemorando a vitória contra o São Paulo. Ponderando sempre. Por quê? Porque não é confiável. Esse treinador não é confiável mais. E isso não é confiável mais quando aconteceu esse caso em 2023. Para mim, esse é o ponto de partida da análise. Quem ignora isso, desculpa. Por isso que eu falei, gente, o cabeça fria, o coração quente acabou. Acabou ali com o Endrick, com aquela remontada que o Palmeiras fez naquela reta final de Brasileirão de 23. Acabou ali no Engenhão, naquele 4-3, naquela reta final, que o Endrick botou a bola no braço, falou toque em mim e resolveu pro Palmeiras. Não adianta falar, não, mas tem o toque do Abel Ferreira esse título. Mentira! O protagonista individual foi o Endrick. O título de 23 tem a marca dele, é dele. Individual. Porque ali o time já dava sinais, o Abel Ferreira já dava sinais de derretimento. O Palmeiras derreteu. E nesta temporada o Palmeiras derreteu em agosto. Ano passado derreteu na reta final. Esse ano derreteu antes. Voltou à Copa do Mundo. Todo mundo bem treinado, teoricamente, fisicamente falando. Todo mundo descansado. O treinador tirou férias. O clube estruturado, paga em dia, ótimos salários, um elenco bilionário. E um futebol pobre. Um futebol que não evolui, involui. E eu já falei isso aqui quantas vezes. Por isso que eu falo, eu cansei. Eu simplesmente cansei. Nunca vou cansar disso aqui. Mas eu cansei de olhar pro clube que eu amo, para as cores que dão sentido muito à minha vida, às relações, a relação que eu tenho com meu pai, se deve a esse símbolo aqui. Eu me sinto um lixo quando eu vejo o meu clube, que eu tanto amo, sendo tratado por gente tão mesquinha, por gente tão pequena, por gente tão ególatra, por gente que não merece o P no peito, por gente que merecia um pé na bunda, mas que tem gente na alta cúpula, na principal cadeira, que não tá nem aí pro que você, palmeirense, pensa, porque a pessoa que tá sentada lá nem palmeirense é. Não tá nem aí pro seu sentimento. Tá se importando com a imagem dela, com a propagação da imagem dela. Não me esqueço da frase que ela mesma disse ano passado, antes da final da Libertadores. Meu objetivo são clubes de futebol. Vai pro Vasco, Leila. Vai, tchau. Vaza, mete marcha daqui. Que você não tem condições de gerir um clube do tamanho do Palmeiras. Pode ser ali administrativamente, as finanças, bibibi, babobó, papapá. Futebol, você não manja nada. Você é uma inepta como administradora de futebol, como gerente de futebol, como presidente de um clube do tamanho do Palmeiras. Você não tem condições, você não sabe absolutamente nada do riscado e ainda delega mal. Cobra mal. Teve a chance, a faca e o queijo na mão para encerrar um cara que traiu o Palmeiras. O Abel Ferreira traiu o Palmeiras. Foi lá visitar clube no Catar, assinar documentinho, virou multa na FIFA e você põe os ativos de um jogador que ainda tinha uma boa porcentagem que poderia render uma grana pro Palmeiras para pagar a multa desse cidadão. Que age na coletiva, age nas respostas que dá, inclusive age taticamente dentro de campo, mantendo um time que esfarela dentro de campo. Esse é o Palmeiras do Abel Ferreira, esfarela, uma areia movediça esse time. Consegue se manter um pouquinho, basta um vento, basta uma aguinha para derreter tudo. E agora tá derretendo em agosto. O ano, como eu disse aqui nessa semana,
pode sim acabar em setembro. Com essa postura, com esse futebol tacanho que o Palmeiras joga, qual a garantia mínima que a gente tem para se apegar com esse time que não conseguiu ganhar do Fluminense, que tem Soteldo, Paulo Henrique Ganso caminhando em campo, Hulk fazendo gol de cabeça na pequena área, Hulk que estava sendo vaiado pela torcida do Fluminense, fez gol no Palmeiras, dentro da pequena área de cabeça, com o Piquerez, o lateral de Copa do Mundo, que não acerta um cruzamento há mais de um ano, dando bote no meio de campo, com o Vitor Roque tendo uma postura escabrosa dentro de campo, uma postura lamentável do Vitor Roque. Tá sem ritmo, irmão? Demonstra raça pelo menos, que é o que você fazia quando você chegou, e muitos da torcida, inclusive eu, passavam um pano pra você. Não, o Vitor Roque se dedica. Se falta técnica, se falta o gol, sobra vontade. Ele não tá de brincadeira, ele não tá de chinelinho ali, ele tá se dedicando, vai sair os gols. E saíram. No final não acabaram servindo de porra nenhuma. Você não ganhou nada no Palmeiras pra você ter essa postura que você teve no primeiro tempo hoje, garoto. Senhor Piquerez, uma vergonha, uma avenida no lado esquerdo. O Guga, lateral Guga, acabou com o jogo. O Guga, que a torcida do Fluminense não quer ver nem pintado de ouro na frente. E o Guga acabou com o jogo. O Cano fez gol. E aí, nós palmeirenses temos que ver o treinador ter esse tipo de postura aqui na coletiva. Vamos ouvir. Se você tiver estômago, ouça comigo e a gente vai comentando. Quando tem um resultado, mas não tem maneira que joga, pelo menos tem resultado. Ou quando não tem um resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz-me uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É Nos uma últimos pergunta 2 direta. anos. Olha aí, quando alguém parte e faz um questionamento duro e simples de objetivo para cima desse cidadão, é assim que ele reage. Envergonhado, sem saber o que dizer, parte pro ataque. Dá para fazer melhor? Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? Os últimos 2 anos, Abel, você ganhou 2 campeonatos paulistas. Você não tem vergonha. Você não tem vergonha de fazer essa cara de dissimulado, essa cara de arrogante. E você acha que o quê? Que o torcedor do Palmeiras é um otário? Eu sei que tem muitos otários por aí que babam ovo pra você, que torcem pra Sociedade Esportiva Abel Ferreira, mas aqui não, irmão. Aqui eu torço pra aquilo ali, ó, aquele símbolo ali, que carrega muito, muito, muito mais do que você acha. Que você acha que você fundou aquilo ali. Tá longe, irmão. Tá longe. Com essa postura que você tem, você vai sair pela porta do fundo do Palmeiras. O técnico que mais ganhou títulos vai conseguir sair pela porta dos fundos do clube. O técnico que traiu o Palmeiras ao assinar contratinho com o clube do Catar. E por isso que eu cobro você, Leila, que teve a oportunidade de mostrar a grandeza desse clube que você representa. Você foi subserviente, colocou ativos do Palmeiras para pagar a multa dele na FIFA. Então, você é culpada por esse cidadão ter essa cara que ele tem aqui na coletiva e tirar uma onda do torcedor. De achar que nos últimos 2 anos o trabalho dele é ok, porque ele ganhou 2 títulos. 2 títulos, um contra o Santos na Série B e o outro contra o Novo Horizontino na Bacia das Almas ainda. De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhamos Títulos. Parabéns, repórter. Parabéns pra você, irmão. Não sei seu nome e me parece que você é carioca, que não é dessa mídia bunda mole que a gente tem aqui em São Paulo, que parecem que alguns parecem que tem medo de perguntar, de ser duro com o Abel Ferreira. Eu sei que não é o papel do jornalista bater boca, mas é externar os fatos. Títulos. o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Por não ter o que dizer.
Olha, caraca, velho, eu falei, eu vou respirar pra não cometer nenhum crime aqui, porque a vontade é essa. A vontade é essa, de falar coisas pra gente cometer crime. Ofender. Porque é a vontade que me dá isso. De ver alguém que tá representando uma coisa que eu mais amo no mundo, tratar como se não fosse nada, mano. A postura do Abel Ferreira nessa coletiva, gente. A postura do Abel é sintomática. Ele não tá nem aí porque eu, você, a torcida pensa. Ele chega na coletiva e aqui na pergunta do repórter, ele ironiza os 3 zagueiros, olha. A minha pergunta em si, o Palmeiras ele tem sofrido muito com... Em tempos Olha atrás isso. não sofria, que é tomar muitos gols. De novo, o Palmeiras num jogo não tem a baliza zero. Aí faltam só os 3 três gols no zagueiros. mês. Faltam os 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam pra os isso? 3 zagueiros. Cara, isso é canalha. Isso é uma postura canalha. Isso é uma postura cretina. Isso é uma postura de alguém que não é palmeirense como a gente, né? Alô, Mancha Verde. Até quando vocês vão terceirizar esse protestinho de merda que vocês fizeram aí no meio de semana? Logo vocês, uma torcida tão combativa que tem a história de quem nasceu pra representar a torcida do Palmeiras, de restabelecer o respeito à torcida do Palmeiras, é o lema de vocês. O que vocês fizeram essa semana, com um videozinho mequetrefe, com um videozinho parecendo de coisa política, que a gente vive hoje no Brasil, essa polarização, querendo enganar a imprensa. Ai, a imprensa, sendo que tá lá na nota da Mancha Verde, em todos os posts, os últimos posts, fora Abel. Não enganamos a imprensa. Aí tem influenciadorzinho gravando. Fiquei rindo o dia inteiro. Olha lá a carinha dele de trouxa. Vocês são burros, velho. Ainda mais são burros. São burros. De achar que enganaram quem, mano? Vai ficar até quando batendo em narrativa, em Flamengo, em arbitragem, sendo que olha pra dentro de casa. O futebol que esse time joga há tanto tempo, que vive de lampejos, que vive de momentos esporádicos. Porra, logo vocês, mano. Logo vocês entrarem nessa. Porra, é decepcionante, cara. É decepcionante demais, é cansativo demais. A temporada pode ir embora agora pelo ralo. Não é possível que o Abel Ferreira amansou até vocês, que tiveram postura, que tiveram honra no ano passado, e vaiaram esse cara. Quando o Palmeiras tomou taca do maior rival dentro de casa pela segunda vez consecutiva na temporada. E teve gente aplaudindo. Não, Abel Ferreira é palmeirense como a gente. Olha o palmeirense aí, ironizando da sua cara, da minha cara. Tirando um barato com a gente ainda, achando que tá tudo bem. Não, nós ganhamos 2 títulos e o ano passado, segundo colocado. Eu vi, até comentei lá no meu Twitter, um corte de um influenciador falando: não, mas o Palmeiras não vai ganhar todo ano. Mas ele ignora a forma como perde. O que irrita o torcedor do Palmeiras é a forma como perde, cara pálida. Eu não tô cobrando títulos. Eu tô cobrando performance. Eu tô cobrando dentro de campo que se faça jus ao investimento que o Palmeiras tem. Um Palmeiras que tem John Arias e a postura que esse cara teve hoje no Maracanã. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Vai pra puta que pariu. A postura desses caras dentro de campo, se um jogador jogar mal e a gente critica o técnico, é exagero. Agora, se todo mundo tem essa postura pau mole, broxante dentro de campo, a culpa é minha. A culpa é de quem critica esse cara que ganha 3 milha por mês, que assinou contrato com o time do Qatar, e vou falar isso sempre. Traidor. Traidor. O Abel Ferreira é um traidor. E você, Leila Pereira, é cúmplice. Entregou o clube na mão desse cara. Cansativo, gente. É cansativo. Desculpa, mano. Eu não queria me passar aqui, mas eu vou lembrando das coisas e acontece. E acontece, enfim. Deixa o like aí, se inscreve. Deixa o hype, porque a gente tá fudido.
Essa é a real. O Palmeiras derreteu na mão dessa gente. E nada muda. Lembre-se disso. Nada muda. Em nenhum momento desse vídeo eu falei fora Abel. Porque nada vai mudar. Simples assim. Isso, pra mim, é o mais triste. Um abraço.